Glórias a Deus. Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvamos ao nosso Deus por mais essa oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, louvando, adorando o nome do nosso Deus, declarando que foi na cruz, onde um dia nós vimos nossos pecados sendo castigados em Jesus, e agora nós nos alegramos na presença dEle, podemos louvar, exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Isso é um privilégio, irmãos, é uma bênção maravilhosa poder estar aqui na presença do nosso Deus. Nós só temos que agradecer a Jesus, porque agora nós somos chamados filhos de Deus, porque nós cremos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Agradecemos a presença de todos. Nós temos uma visitante, seja bem-vinda em nome de Jesus. Estamos felizes com a sua presença aqui em nosso meio. Amém? Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2, vamos rapidamente para a meditação da palavra do Senhor. Hoje é um dia especial, um dia da ceia do Senhor, onde nós relembramos a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Gálatas capítulo 2, e o título da mensagem que eu escolhi nessa noite é Aprendendo a ser um cristão autêntico. Um cristão autêntico é um cristão verdadeiro, é um cristão de verdade mesmo, que não tem do que se envergonhar. Fala, eu sou de Jesus, sou servo de Deus, e é isso aí. Não importa o que vier, eu sou um servo do Senhor. Aprendendo a ser um cristão autêntico. E aqui o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja de Jesus. Ele, como um fariseu, um religioso, ele tinha muito zelo pela causa do Senhor, e ele acreditava que a igreja de Jesus, os nazarenos, como era chamado, os seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, eles acreditavam que era uma seita. Paulo acreditava que era uma seita que tinha que ser destruída. E sabe o que ele fazia? Ele entrava de casa em casa, arrastava ali os cristãos, mandava um monte para a prisão. A Bíblia nos fala que ele esteve ali presente na morte de Estevão. Ele segurou as vestes das pessoas ali enquanto apedrejavam Estevão, porque ele era um jovem naquele momento, ele tinha um zelo muito grande pela causa de Deus, e ele achava que estava fazendo um serviço para o Senhor. Aí um dia ele falou, agora eu vou acabar com todos eles. Ele pediu carta de recomendação para Damasco, falou, vou lá em Damasco e lá vou acabar com esses cristãos aí. Só que quando ele estava lá, o Senhor apareceu para ele, o Senhor Jesus. Ele ouviu uma grande voz falando, Saulo, Saulo, por que me persegues? E quando ele ouviu aquela grande voz, ele caiu por terra. Muitos falam que ele caiu do cavalo, mas não sabemos se ele estava em cima do cavalo naquele momento. Mas o importa é que ele caiu por terra, porque ele ouviu a Jesus, ouviu a voz de Jesus. E Jesus falou para ele, por que me persegues? Porque quando alguém persegue a igreja de Jesus, está perseguindo a Jesus. Ele falou, dura para você recalcitrar contra os aguilhões. Não adianta, você pode fazer o que for, mas você não vai vencer, porque a igreja me pertence. A igreja é de Jesus, nós somos de Jesus e nós somos vitoriosos. E a partir daquele momento, diante daquela visão que ele teve, aquele clarão enorme, ele ficou cego. E ali ele ficou tateando sem saber o que fazer. Aí, por uma visão, Jesus falou para ele, vai até tal lugar, na rua direita, vai ter o meu servo, ele vai orar por você e você vai voltar a enxergar. E lá estava Ananias, preparado, um servo do Senhor, e Deus deu a ordem para que ele orasse em favor de Paulo, para que ele voltasse a enxergar. E Ananias falou, Senhor, esse homem é um perseguidor da igreja, como que eu vou orar por ele? Aí Jesus falou, não, ora por ele, que esse aí, ele é escolhido, foi escolhido desde o ventre da mãe, e ele vai pregar o evangelho aos gentios. Apenas um resumo aqui, irmãos. E a partir daquele momento, aquela transformação que o apóstolo Paulo teve, ele começou a pregar o evangelho, começou a pregar a palavra de Deus. E aquelas pessoas que eram a favor dele, começou a persegui-lo. Ele de perseguidor da igreja passou a ser perseguido por pregar o evangelho. E aquelas pessoas queriam matá-lo. E a única maneira de livrar a Paulo foi descer ele por uma janela, por cordas. Ele foi e fugiu para um lugar bem distante. E naquele lugar onde ele estava, ele foi instruído pelo Senhor.
ele não recebeu o evangelho de homem algum. Ele não recebeu o evangelho dos discípulos, de nenhum seguidor de Jesus, mas Paulo foi instruído diretamente pelo Senhor, por isso ele tem autoridade. A palavra dele tem autenticidade, porque foi Jesus que ensinou diretamente para ele. Embora ele não sendo um discípulo, um apóstolo escolhido diretamente por Jesus, ele, aqui na terra, mas ele foi escolhido depois, como se fosse um filho fora de tempo, um filho abortivo, como ele fala. Ele foi escolhido para pregar o evangelho aos gentios. Assim como Pedro recebeu a missão de pregar o evangelho para o povo de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel, Paulo tinha a missão de pregar o evangelho aos gentios. Não que ele só pregasse aos gentios, ele pregava para os judeus também, como Pedro também pregava para os gentios, mas a missão era de pregar o evangelho. E ele tinha uma preocupação muito grande com o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho é aquele que justifica, aquele que purifica, aquele que restaura, aquele que nos dá a condição de estar na presença de Deus naquele grande dia. E era esse evangelho que o apóstolo Paulo pregava. Ele tinha um zelo muito grande, e é o zelo que nós devemos ter no dia de hoje, irmão, o zelo pela palavra de Deus. Se você vê alguém pregando outro evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo, não dê crédito, e você tem que falar, tem que abrir a sua boca, tem que anunciar o verdadeiro evangelho que pode salvar, que pode trazer transformação de vida, porque a salvação é somente através de Jesus. Amém? Aqui apenas um resuminho aqui. Aí depois que ele ficou um tempo fora, ele encontrou os apóstolos, depois de 3 anos, conversou com ele, conheceu Pedro, conheceu Tiago ali. Aí depois de 14 anos que ele retornou novamente, onde nós entramos aqui na mensagem do capítulo 2, vamos fazer um resuminho aqui breve. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação, e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios. Então ele teve uma revelação e voltou para Jerusalém e começou a pregar o evangelho que ele pregava para os gentios, o evangelho pela fé em Jesus Cristo, porque naquele tempo havia os judaizantes. Eles falavam que a pessoa tinha que aceitar Jesus, não era suficiente somente aceitar Jesus como Salvador, tinha que ser circuncidado, era um sinal que eles colocavam lá no órgão masculino, que os judeus têm o costume de fazer, acho que até o dia de hoje, e eles queriam obrigar os gentios, os outros povos a circuncidar também, e falava que eles tinham que, além de aceitar Jesus, obedecer à lei, aguardar os preceitos da lei. Aí Paulo começa a explicar o verdadeiro evangelho, falando que ninguém é salvo através da observância das leis, porque a salvação é somente através da fé em Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu para nos dar a vida eterna. E ele começou a pregar para aquelas pessoas mais influentes, porque se ele convencesse aqueles mais influentes, todos seriam convencidos também, porque eles tinham autoridade ali em Jerusalém. Tinha Tiago, que era o líder da igreja. Muitos acham que Pedro era o líder da igreja, mas não era, era Tiago que era o líder que estava ali à frente da igreja de Jerusalém. Então no capítulo 2, no versículo 2 fala: fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo porém em particular os que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Alguns falsos irmãos, pessoas que falavam que eram convertidos, mas que não eram, que infiltravam no meio da igreja para distorcer o evangelho. E nós temos que estar atentos, irmãos, estar atento a todas as coisas, a todos os detalhes, ter os olhos espirituais abertos para conhecer quem são aqueles que são os falsos irmãos, que procuram introduzir sutilmente coisas que não têm a ver com a verdadeira doutrina, com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que aqui na igreja não tem esses falsos irmãos, mas vai que apareça um aqui na nossa igreja. Nós temos que estar atentos, estar com os olhos abertos para isso, irmãos. Eu lembro que quando eu estava na igreja batista em Jardim Cachoeira, chegou um pastor lá,
um pastor que pregava bem, ensinava bem, todo mundo acreditou nele, e ele era um homem que tinha muito conhecimento da palavra de Deus. Resumindo, no final ele não era pastor coisa nenhuma. Ele entrava nas igrejas para pregar, para depois pedir oferta. E saiu em várias igrejas pedindo oferta, porque ele era um falso pastor, era uma ovelha no meio era um lobo no meio das ovelhas ali, e as pessoas não conseguiram identificar. E era um grande preletor, tinha muito conhecimento, e depois que foram descobrir que ele era um falso profeta. Então nós temos que estar atentos, irmãos, com o falso ensinamento que muitas vezes pode querer entrar em nosso meio, com a aparência de bondade, mas que traz o mal por trás de tudo isso. E aqui Paulo nos dá esse exemplo maravilhoso, né? Aprendendo a ser um cristão autêntico, a discernir aquilo que é certo, o que é errado. E aqui no versículo 5 ele fala: não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do evangelho permanecesse com vocês. Eram pessoas influentes, tinham autoridade, mas Paulo não se submeteu a eles nem por um instante, porque eles estavam ensinando da maneira errada, que ia desviar as pessoas do verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no versículo 6 fala: quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim, porque Deus não julga a aparência. Pode ser um pastor, pode ser um apóstolo, pode ser, seja lá quem for, se não estiver pregando a palavra de Deus, não faz a menor diferença para você. Tenha discernimento, porque tem muitos charlatões pregando aí na televisão, na internet, e desviando muitas pessoas da verdade. E nós, como Igreja Batista, nós temos que ter conhecimento e anunciar a verdade do Evangelho. Amém? O que era então não faz diferença para mim, porque Deus não julga a aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Muitos que estão aí pregando, anunciando, não acrescentam em nada para nós, que somos conhecedores da palavra de Deus. Amém? E aqui, continuando aqui no versículo 7. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Ou seja, Paulo foi designado para pregar às nações, aos gentios, aos outros povos, e Pedro para pregar o Evangelho aos judeus, aos circuncisos. Mas o importante é pregar o verdadeiro Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso 9: reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Ou seja, o apóstolo Paulo conseguiu convencê-los ali da verdade do Evangelho. Isso é importante, com autoridade ele pregou e conseguiu convencer aquelas autoridades. Então nós temos que ter essa simplicidade de pregar o Evangelho, porque o Evangelho, irmãos, é bem simples. Você crê em Jesus como Salvador, você é salvo e acabou. Porque não é eu que estou falando, Jesus falou: quem crê em mim tem a vida eterna, já passou da morte para a vida. Esse é o Evangelho, não precisa acrescentar mais nada. Não adianta a pessoa vir falar: não, você precisa guardar o sábado para que você seja salvo. Não adianta a pessoa falar: não, se você não vir para a minha igreja e for batizado, você não vai ser salvo. Essa pessoa está mentindo, porque a salvação é através da fé em Jesus Cristo. E é isso que vamos estudar nessa noite, diante de alguns pontos. Primeiro ponto: não viva de aparência. Amém? Não viva de aparência, porque às vezes você aqui na igreja, você é uma pessoa boa, uma pessoa santa, você agrada a todo mundo, mas quando você está lá fora, você tem liberdade para pecar, para fazer um monte de coisas erradas, coisas que não deve. Falar: ninguém está vendo, então eu posso fazer um monte de coisas erradas. Aí você não dá testemunho na escola, não dá testemunho no seu emprego, e você está escandalizando o Evangelho. E aqui o apóstolo Paulo ele dá um exemplo bem claro, usando o apóstolo Pedro, irmãos. Um homem que era influente, um homem considerado espiritual, um homem que recebeu ali o Espírito Santo, se converteu mais de 3.000 pessoas.
ele estava pecando por causa da sua maneira de viver. Pedro também era pecador, como também nós somos, e muitas vezes nós acabamos nos deslizando também, se não levarmos a sério a palavra de Deus. E aqui no versículo 11 fala, dentro desse ponto, não viva de aparência. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Pedro estava lá reunido com a galera, lá com os gentios, comendo um churrasquinho lá com eles e tal, tomando um vinho, não vou falar nem cerveja, tomando um vinhozinho lá, né, com as pessoas. Aí daqui a pouco chegou os judaizantes lá, chegou Tiago, chegou mais o pessoal lá que eram da circuncisão. Aí Pedro falou, nossa, chegou o pessoal lá, chegou o pessoal da galera dos judeus, não vou ficar com vocês não, me desculpa aí, mas estou saindo fora. É a mesma coisa, você está reunido com seus amigos, aí eu chego lá com o pastor, você vai lá e sai correndo, sai de perto deles. É a mesma coisa, irmãos. Então, ele agiu ali com, vamos supor assim, com hipocrisia, com fingimento, porque o cristão tem que ser autêntico. Onde você estiver, você deve ser a mesma pessoa, não tem que querer disfarçar. Você está lá num lugar bem distante, você pensa que pode tomar uma cerveja, tomar uma bebida mais forte e que está tudo bem, mas se chegar alguém da igreja, você vai sair correndo, largar os seus amigos lá e sair correndo. Então, se você é cristão, você precisa ser a mesma pessoa aqui na igreja e lá onde você estiver. Você precisa dar um exemplo, porque alguma coisa pode não te escandalizar, mas escandaliza aquela pessoa que está próxima, escandaliza aquele que é seu irmão. Então você tem que dar o exemplo. Pedro, quando viu lá as pessoas chegando, ele saiu correndo, porque sabemos que a alimentação ali dos gentios é diferente. Eles comem carne de porco, comem algumas carnes que para os judeus é contaminada, e Pedro naquele momento acho que está até participando com eles ali, porque ele tinha discernimento. Mas quando viu os outros cristãos chegando lá, os judaizantes, ele saiu correndo de perto. Sim, agiu ali de fingimento e hipocrisia. E Paulo repreendeu ali face a face. Se você vê alguém agindo com fingimento e hipocrisia, dando mau testemunho do nome de Jesus, você tem autoridade para chegar e repreender, porque essa pessoa está enganando a si próprio. Amém? E continuando no verso 15. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Barnabé é um homem bom, temente a Deus, consolador, filho da consolação. Ele se deixou levar pela hipocrisia de Pedro. E muitos irmãos estão se deixando levar pela hipocrisia de outros irmãos, porque não têm discernimento, são irmãos fracos espirituais e acabam caindo juntamente com eles. Então tem que tomar cuidado, tem que ter discernimento, saber aquilo que você está fazendo como cristão. Quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Você está lá no meio da galera, lá, comendo, bebendo junto com eles, está lá no barzinho, lá, tomando uma cerveja junto com eles, e como você vai pregar o Evangelho para eles? Como você vai querer que a vida deles seja transformada? Como você vai querer que eles venham para a igreja se você não está dando testemunho? É mais ou menos isso aqui, irmãos. Você está lá fora, você precisa ser o exemplo. Não se amoldeis aos padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós precisamos transformar o mundo, não o mundo ser transformado por nós. E aqui um líder da igreja, como Pedro, estava cometendo esse mesmo erro, como nós também cometemos esse mesmo erro muitas vezes e escandalizamos as pessoas que estão ao nosso redor. E continuando mais um pouquinho aqui. Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores. Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Nós somos justificados pela fé em Jesus, não pela observância da lei, nem pelas nossas obras, não porque somos bonzinhos, somos melhores do que os outros, é apenas pela fé em Jesus. Não adianta você querer guardar o sábado, não adianta você querer fazer sacrifício, você caminhar quilômetros de joelho, não vai resolver em nada, porque Deus não quer sacrifício,
Ele quer que você tenha fé na sua palavra, no verdadeiro evangelho. Então esse é o segundo ponto. Nós somos justificados pela fé. Nós temos que aprender a ser um cristão autêntico. Um cristão autêntico, ele reconhece que ele é justificado pela fé e não pelas suas boas obras. Fala, não, eu sou uma pessoa santa, eu estou em outro patamar, eu estou acima das outras pessoas. Nossa, olha aquilo que eu fiz, olha como eu canto bem, olha como eu falo bem, olha como eu prego bem. Então, irmãos, isso é se vangloriar, isso é se engrandecer, mas nós temos que ser humildes, falar, eu não mereço nada. O apóstolo Paulo, ele falava assim, miserável homem que eu sou, um pregador da palavra, um dedicado do evangelho, ele falava, miserável homem que eu sou o maior dos pecadores, eu sou o principal dos pecadores. Ele tinha humildade diante de Deus, e ele dava o exemplo para as pessoas, e nós também devemos ter humildade diante das pessoas, porque tudo o que somos, tudo o que temos, é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Jesus, que Ele nos concede, amém, irmãos? Então não podemos nos vangloriar. Se você vem aqui e traz uma palavra que edifica a igreja, dê glórias a Deus, toda honra, toda glória seja dada ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele age em nossas vidas para abençoar a vida de outras pessoas, amém? E continuando aqui mais um pouquinho da palavra, honra o nome de Jesus Cristo com a sua vida. O cristão autêntico, ele honra o nome de Jesus com a sua vida, com as suas atitudes. Está aqui no versículo 17. Verso 17, assim nos diz: se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? Você fala que você está sendo justificado em Cristo, mas você vive em pecado, você comete um monte de pecados. Então o que acontece? Será que Cristo ele é ministro do pecado? Como nos diz a palavra de Deus, será que Cristo então é ministro do pecado? Se eles achavam que a salvação através de Jesus não era o suficiente, que eles tinham que se circuncidar, tinham que obedecer à lei, quer dizer então que a pregação da salvação pela fé era pecado, então Jesus estava errado, tinha uma mensagem errada? Se você fala que é cristão, está lá no mundo fazendo um monte de coisa errada, você está falando que Jesus é ministro do pecado, que você não está nem aí, que você já está salvo, mesmo cometendo todo tipo de pecado, é para pensar, é para se analisar, porque o cristão autêntico, ele honra o nome de Jesus que ele carrega todos os dias da sua vida, amém? E por último aqui, irmãos, vamos partir para o versículo 20 para encerrar essa mensagem. O cristão autêntico, ele vive a vida vitoriosa de Jesus, amém? A vida vitoriosa de Jesus. Andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Viver em espírito, irmãos. É a vida vitoriosa de Jesus, essa vida que Paulo vivia. Ele falava, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Fui crucificado com Cristo. Quando você aceitou Jesus, você morreu para o mundo, morreu para o pecado. Você foi crucificado com Cristo. Você tem uma nova vida. Assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo é a nossa vida. Ele está dentro de nós. E assim nós devemos viver, dando testemunho onde quer que você estiver. Fala assim, em meu lugar, qual seria a atitude de Jesus? Como Jesus agiria diante dessa situação que eu estou vivendo, a situação que eu estou enfrentando agora? O que ele iria fazer? É algo para pensar, para refletir. E ele fala, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Assim deve ser a nossa vida como cristãos autênticos, genuínos, verdadeiros. A vida que nós vivemos nesse corpo é viver pela fé em Jesus Cristo, porque estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Então o pecado não tem mais domínio sobre nós, está lá em Romanos 6, irmãos. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, amém? Então estamos encerrada essa palavra.
E assim nós podemos participar com alegria desse momento especial que é a ceia do Senhor. Podemos participar dando glórias a Deus, porque a nossa vida está tranquila, está limpa, porque estamos vivendo no poder do Espírito Santo de Deus, vivendo pela graça de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos passar para a ministração da palavra. Convido nosso irmão Jorge, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, nós damos graças a Ti, ó Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelas Tuas misericórdias sobre nossas vidas, ó Pai. Queremos Te agradecer pelo pão de cada dia que tem nos dado, pelo ar que respiramos, ó Pai. Agradecemos pela nossa família, pelo nosso lar, agradecemos pelos nossos amigos, ó Pai. Agradecemos por essa igreja, por cada servo Teu que está aqui te louvando, glorificando, exaltando o Teu santo nome, ó Pai. Nós Te agradecemos porque é maravilhoso poder estar aqui diante da Tua presença, ouvindo a Tua palavra, cantando hinos de louvores a Ti, hinos que exaltam o Teu santo nome, e nós somos privilegiados, ó Pai. Obrigado por tudo, agradecemos por Jesus, pelo Seu sangue derramado na cruz, esse sangue que nos purifica de todos os nossos pecados, esse sangue que nos dá vitória sobre o pecado, sobre Satanás, sobre a morte, nos dá liberdade para estar diante da Tua presença, Te servindo e Te adorando, ó Pai. Obrigado por esse dia que o Senhor preparou para nós. Abençoa cada lar, cada família, cuida de todos nós, tira toda a barreira, todo empecilho, caia por terra em nome de Jesus, toda ação do inimigo, ó Pai, que saímos vitoriosos para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. E que a graça maravilhosa de Jesus, o grande amor do nosso Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo esteja com esta igreja e com todo o Teu povo espalhado pela face da terra. Amém. Amém. Deus abençoe a